Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Lives para a Vida. E agora aqui na Uninter nós estamos comemorando o Dia Mundial da Saúde. Esse mês de abril, no dia 7 agora, tivemos o Dia Mundial da Saúde. E baseado nessa situação, nós convidamos alguém para falar de saúde, mas de uma saúde bem específica que faz toda a diferença na sua vida. Fica atento. E hoje o nosso convidado é o Dr. Volney Júnior. Boa noite, doutor Volney. Olá, Seja como muito vai? bem-vindo. Tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Eu quero que você se apresente para o público e diga quem é doutor Volney Júnior. Vamos lá, eu sou o Dr. Volney Júnior, sou ortodontista, sou formado há 24 anos já, faço uma ortodontia por amor mesmo, eu amo minha profissão, cuidar do sorriso do outro é muito importante, né? Então, sou ortodontista, sou professor universitário, sou speaker de grandes empresas e devolvo o sorriso do grande amor de alguém, né? Então, isso daí eu acordo para curtir, para corrigir o sorriso das pessoas, né? Esse é o meu dia a dia há 24 anos. Que bacana. Então, hoje você tem a responsabilidade de dar aquele sorriso maravilhoso aqui para o nosso podcast. E por falar nisso, olha, segue o nosso canal no YouTube. Clica lá no sininho, ativa as notificações para que você tenha acesso. Sempre que tiver esse material bacana aqui, você ser o primeiro a ser notificado. Segue também o nosso Instagram e fica acompanhando lá as nossas promoções. E por falar nisso, chegou a hora de você ingressar na universidade. Então, vem para cá, que a gente também tem vários cursos na área de saúde. Temos nutrição, enfermagem, biomedicina, medicina veterinária, semipresencial. Se você quer saber mais, chama a nossa equipe lá no link da bio e pede as informações. Você fez o Enem? A sua nota vale bolsa. Então, fala com a nossa equipe lá. Nós temos a melhor condição para que você comece já a sua graduação. Não deixa para depois, hein? Mas vamos começar aqui esse bate-papo com o Dr. Volney. Doutor, me fala o que significa ortodontia exatamente e qual o seu papel na saúde bucal geral? Perfeito. Na ortodontia, se a gente levar ao pé da letra mesmo, seria deixar o dente reto, né? Então, ortodontia reto, então é dente reto. Na realidade, hoje a ortodontia já não é mais apenas isso, deixar o dente reto, né? Hoje a gente trata o paciente tendo uma harmonia com a face também. Então, não adianta eu colocar só os dentes alinhados, mas a relação dessa boca dentro da face não tá legal. Então, hoje, quando a gente trata um paciente, a gente trata o paciente, analisa como é esse paciente face inteira, e aí a gente pode tanto ser um caso mais simples ou um caso mais complexo. Por exemplo, a gente tem casos com cirurgias ortognáticas. Algumas pessoas já podem ter ouvido falar desse nome. E o que é isso? Nada mais é que uma união entre duas especialidades, ortodontia e cirurgia, onde a gente alinha e nivela todos os dentes e reposiciona, através de uma cirurgia, a maxila e a mandíbula no rosto do paciente, né? Corta a mandíbula, corta a maxila e coloca novamente no local mais adequado para um perfil facial mais aceito, mais harmônico. Então, a ortodontia hoje deixou de ser só alinhar dentes, só colar bracket. A ortodontia hoje é muito mais complexa do que isso, né? Então, a análise facial hoje de um paciente é muito importante. Interessante. E o que interfere, né, no nosso dia a dia? Por que a gente tem que alinhar dente, né? Porque é só efeito estético? Nada disso. Quando a gente tem dente torto, a gente mastiga o alimento pior, de maneira deficiente. Então, em começo, a gente tem engolir o alimento maior. Imagina o que é a gente engolir um pedaço de carne maior do que é o orientado, o que é para ser. A gente vai ter que produzir mais ácido para fazer a digestão desse alimento. Então, a gente vai ter aí uma gastrite, pode evoluir para uma úlcera. Então, não é apenas estética a ortodontia. Colocar aparelho, alinhar dentes, deixou de ser só estética. Hoje nós temos a função. E é aí que a gente entra, uma ortodontia com responsabilidade. Que bacana. Olha só que informação privilegiada você está tendo hoje. Uma verdadeira aula.
Que bacana. Doutor Volney, me fala, o que foi que te motivou a seguir essa carreira? É raiz, né? Meu pai, ele era ortodontista. Eu não sou norte rio-grandense, né? Quer dizer, sou de coração, né? Eu moro aqui há 27 anos e meu pai era ortodontista. Então, aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meu pai no laboratório que ele tinha, que ele fazia os aparelhos também, que hoje eu ensino as pessoas a fazerem esse aparelho. Que bacana. Hoje eu coloco esse tipo de aparelho na boca do meu paciente. Isso eu aprendi quando eu tinha 13 anos de idade. Caramba. Então, aos 13 anos, meu pai me colocou para trabalhar. E aí, quando eu passei no vestibular, a gente teve a fatalidade de perder, eu perdi meu pai quando eu passei no vestibular, mas ele plantou essa semente. E aí eu carrego desde os 13 anos essa vontade de ser dentista e tudo correu da maneira que Deus quis. E hoje sou dentista, sou ortodontista e faço o que eu mais amo na vida. Então, nasceu desde quando eu era criança, vendo meu pai trabalhar, vivendo as emoções que meu pai tinha, cuidando dos pacientes dele. E aí a gente deu prosseguimento. Hoje, eu espero que meu filho mais novo siga o caminho do pai. A minha filha mais velha, ela faz psicologia. Nossa. Mas muito feliz com a psicologia, graças a Deus. Minha esposa hoje faz odontologia. E aí vamos ver para quem a gente vai deixar isso tudo, né? Vamos ver se vai ser para o filho mais novo. Que bacana. Olha aí, filhão, responsabilidade que papai tá te dando, hein? É interessante, né? Os filhos tendem a seguir normalmente a carreira que os pais propõem. E foi muito bom. Na realidade, quando eu comecei a pensar em fazer odontologia, logicamente que eu iria automaticamente voltar para minha terra, né? E aí eu fiz uma prova, quando eu passei no vestibular, eu fiz uma prova em Porto Alegre. Então, em 3 dias eu saí de Porto Alegre, vim a Natal. Caramba! Passei em Natal e em Porto Alegre, na época que tinha vestibular. E aí eu decidi ficar em Natal. Para a nossa felicidade dos potiguares, temos um profissional desse nível aqui. Norte rio-grandense com muito amor. Que bacana. Eu tenho o orgulho de dizer que ele é o profissional que me dá toda a assistência ortodôntica, então, olha. É uma honra muito grande. Da família toda, né? Sim, a família Daqui toda. a pouco chega o quarto. Daqui a pouco chega o quarto. Verdade. Doutor, no caso, o senhor falou aí dos problemas com a mastigação, né, dos dentes não alinhados. E com relação à respiração e fala, também tem interferência? Nossa, com certeza absoluta. Um dos tratamentos que a gente faz na ortodontia, que na realidade é na ortopedia, nós temos um tratamento que é assim, um paciente que dorme de boca aberta, por exemplo. Uma criança aos 8 anos de idade que dorme muito de boca aberta, que ronca, que acorda com sede, que às vezes na prática do exercício físico tem sede, dificuldade de respiração, esse paciente pode ter uma maxila que a gente chama de maxila atrésica, ou seja, pequenininha. Então a gente faz um tratamento que seria uma expansão dessa maxila. Então a gente abre um pouquinho o céu da boca desse paciente, consequentemente eu aumento o poder de respiração desse paciente. Né? Então interfere diretamente também na respiração dele. Né? Então hoje, por isso que eu falo, a ortodontia deixou de ser só alinhar dente. Então eu estou reposicionando essa maxila na base do crânio desse paciente. Né? Então isso aí é o nosso dia a dia. Respiração, fala, mastigação, estética, é um conjunto de coisas que a ortodontia hoje trata, né? Então é muito bom, é muito complexo. Eu acho que, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que a ortodontia é a especialidade mais complexa da odontologia. Logicamente a gente pode excluir aí as áreas que tem cirurgia, que logicamente cada um na sua complexidade, mas a ortodontia eu acho que é a que mais exige do profissional o estudo. E não para. Vê aqui há 10 anos atrás, quem pensava em alinhar dente com plástico. Verdade. Né? Então hoje nós temos a maior tecnologia do mundo, hoje é alinhar dente com plástico, que são os alinhadores. Quem imaginava? Eu, quando eu me formei, eu vou pensar nisso há 24 anos? Não. Mas há 10 anos eu dou aula sobre alinhadores ortodônticos, que é a maior evolução de tratamento. Então, evolui muito. Ortodontia, por isso que é uma especialidade que é estudar todos os dias.
Então, todos os dias eu estudo, todo dia eu aprendo com ortodontia, todo dia eu aprendo com o paciente também. A troca de informação, esse feedback também no atendimento é muito grande. Então, isso é muito gostoso, assim. Eu não paro. Eu acordo em 220 e durmo em 220. Não adianta, não. Eu paro. Saio de casa bem cedo e volto 23, 22h30 todos os dias. Mas faço com muito amor e carinho. Tenho energia para isso ainda. Que bom. Que bom. Fico feliz que você tenha tanta energia, né? Para nos atender. Tem, não. Vir pra cá é um prazer, irmão. Ai, que maravilha. Você falou isso, eu achei interessante. Um amigo meu descobriu que tinha um desvio de septo Ah, perfeito. quando ele fez aquele exame prévio para fazer a aplicação do aparelho, né? Aham. Aquelas panorâmicas, né? Isso, radiografia panorâmica. Provavelmente ele tenha E aí ele nunca tinha se dado conta que tinha esse desvio de septo. Até que o ortodontista chegou para ele e disse: olha, você tem um desvio de septo, procura um otorrino. Isso. E aí ele nunca notou que ele não respirava bem. Olha, para que você tenha uma noção, ele não tem um problema nas vias aéreas. Provavelmente o problema é dentário. Eu vou lá e soluciono o problema porque é má oclusão. Doutor, e como a ortodontia pode ajudar no tratamento da apneia do sono? Perfeito, justamente. Né? Então, quando eu tenho um bom posicionamento de dente e eu tenho uma relação maxila e mandíbula. O que é maxila? É a parte de cima. E o que é mandíbula? É a parte de baixo. Tá? Então, oficialmente a gente chama de maxila e mandíbula. E muitas vezes a gente, maxilar superior e maxilar inferior. Maxila é sempre superior e mandíbula inferior. Então, em relação a isso daí, quando eu tenho um excelente posicionamento de dente e posicionamento dessa maxila e mandíbula no nosso crânio, eu tenho geralmente um início de um tratamento da apneia. Logicamente que hoje a gente tem a área específica para tratar a apneia, não necessariamente ela é diretamente ligada a posicionamento dessa base óssea, mas não tem como a gente tratar a apneia se eu tenho desalinhamento de dente e eu tenho má posicionamento dessa maxila e mandíbula no nosso crânio. Não adianta, eu tenho que tratar um para depois dar continuidade e tratar o outro. Interessante. Se fala muito entre conexão entre saúde bucal e doença cardíaca. Isso faz sentido? Nossa, essa daí para mim foi surpreendente. Eu não me recordo o índice, mas é muito alto. Existe uma patologia lá no coração que chama endocardite bacteriana. E para ver o tanto que é preocupante isso. Nós temos uma lesão lá no siso, no dente do juízo, lá no terceiro molar, que a gente dá o nome de pericoronarete. E o que é isso daí? O siso, o terceiro molar, ele vai querer nascer e fica uma pelezinha em cima desse siso. E essa pelezinha, ela inflama, porque entra alimento e o paciente não consegue tirar o alimento. Então ela vai inflamando, inflamando, inflamando até dar essa lesão gengival. É uma lesão chamada pericoronarete. O que é a pericoronarete? É um processo infeccioso que vai dar nessa região, inflamatório e infeccioso, que vai dar em cima desse terceiro molar. E aí a gente vai ter um monte de bactéria. Só que nós estamos muito próximo de uma cadeia chamada cadeia linfática no pescoço. A bactéria caindo na corrente sanguínea, ela cai direto lá no coração. E aí a gente tem a endocardite bacteriana. Então, você que tem o seu siso, seu terceiro molar, dente do juízo, atente-se a esse tipo de lesão, né? Essa dor lá atrás, essa dor lá no terceiro molar, geralmente localizado nos terceiros molares inferiores. Isso daí é muito preocupante. Visite seu dentista, faça seu exame, porque pode evoluir a uma endocardite bacteriana, que infelizmente em alguns casos pode vir a óbito do paciente. Caramba! Grave, viu? Tá vendo? Olha o tanto de informação só por causa de um posicionamento de dente ou de uma saúde bucal, que a gente às vezes não se liga, não dá atenção devida, né? Se a gente fizer uma pesquisa, menos de 10% da população usa fio dental. Menos de 10%? Menos de 10%. Eu acho que a última saiu em 8%. Sabe o que é isso? Nós temos um país de banguela. Só pode. Só pode. 8% de uma população nacional usar fio dental. Caramba. É muito baixo. É muito baixo. A gente usa muito pouco fio dental. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, quanto mais informação a gente dá,
Isso é mais importante para levar a sociedade a entender que não é apenas escovar o dente, não é apenas a dar dinheiro para o seu dentista, não. Você tem que ter saúde bucal para você ter uma vida boa, uma vida que você vai ir aí por muito tempo sem grandes problemas. Doutor, você falou muito aí do dente siso, o dente do siso, não sei exatamente. Siso, o dente do juízo. Pronto, o dente do juízo. A maioria das pessoas que eu conheço já perdeu esse dente. Certo. Ou perdeu, ou até nem nasceu, ou não vai nascer mesmo. Não Porque, tem. por incrível que pareça, sempre que ele nasce, ele traz um monte de dores e aí ele Isso. acaba ali não sendo escovado corretamente, né? Isso, Fica ruim, acabam isso. tirando. Mas aí, certamente, ele tem uma função. Ou Tem. não. Vamos lá. A gente passa por uma evolução da raça humana, né? Na realidade, por exemplo, o siso. O siso é um dente é um dente que vai ficando em desuso. Por exemplo, a gente tem um negócio que a gente chama de agenesia. Por exemplo, eu não tenho nenhum dos sisos. Mas eu não tenho porque foi tirado, não. Eu não tenho porque eu tenho um negócio que chama agenesia. Eu não tenho o germe do dente para nascer. Certo? Então, isso trata-se de uma evolução da raça humana. Então, nós tínhamos terceiro pré-molar. Eu tenho um paciente hoje que tem 4 molares. Ou seja, além do siso, ele tem um a mais. Nossa. Que a gente dá o nome de supranumerário. Caramba. Mas a gente tinha isso. Há tantos anos atrás, a gente tinha isso. Vai passando o ano, a gente passa a ter menos dente. Por que a gente passa a ter menos dente? E hoje a nossa vida é comer o quê? Fast food. É muito fácil mastigar hoje. A gente quase não necessita de tanto dente para mastigar. Então, o nosso organismo entende isso. Então, começa a evolução humana. Por exemplo, os meus filhos. A mais velha não tem também os sisos. Isso é genético. O mais novo, quando ele fez uma radiografia panorâmica, ele não tinha idade ainda para que aparecesse esse germe dentário dele. Então, eu ainda não fiz outra nele, mas eu posso até depois ver. Na realidade, isso é genético. Então, é uma evolução. A gente vai passar a ter menos dente. Tá? Então, a gente tinha 3 pré-molares, hoje a gente só tem 2 pré-molares. A gente tinha 2 incisivos laterais, hoje a gente só tem 4 incisivos laterais, hoje a gente só tem 2 incisivos. E aí a gente vai diminuindo a quantidade de dentes, sabia? Interessante, né? É. Por isso que há quem diga que o dente do siso só nasce para doer. Tem alguns amigos falam, só nasce para doer e dá dinheiro pro dentista, Pode né? crer. É, mais ou menos isso. Mas sorte daquele que tem a genesia. Mas tem que tomar muito cuidado quando o dente não nasce. Tem que tirar a radiografia e ver na realidade se esse dente está incluso ou não. Porque se ele tiver incluso, ou seja, lá dentro do osso, o cirurgião tem que ir lá e tirar, porque ele pode provocar dano ao dente da frente, ao segundo molar. Né? Ele pode ir lá e comer a raiz desse segundo molar. Nossa. Então, pode provocar uma cárie, ter que fazer um canal nesse segundo molar. Então, a gente indica que esse paciente vá ao profissional, vá ao dentista, ao seu amigo, ao vizinho, tal, mas que vá ao dentista e faça essa avaliação aí radiográfica. Interessante. Doutor, e a partir de que idade é necessário que a gente se atente para a questão dos alinhamento dos dentes? Eu digo com relação às crianças. Perfeito. Bom, eu tenho um paciente com 6 anos. Nossa! 6 anos de idade. E aí a gente trabalha com o que a gente não chama de ortodontia. A gente chama de ortopedia. E aí são 2 coisas completamente diferentes. Então nós temos a ortodontia, que é a movimentação de dentes. E nós temos a ortopedia, que é a movimentação de base óssea. Então, por exemplo, paciente aos 6 anos de idade tem um queixinho um pouquinho para frente. Então, a gente já atua para quê? Para a gente segurar o crescimento do queixinho aqui e puxar a maxila para frente. Então, a gente trabalha com a ortopedia, que é o movimento dessa base óssea. A gente não se preocupa tanto com o alinhamento do dente. A gente se preocupa com essa base óssea. Para quê? Quando esse paciente não tiver 18 anos, 20 anos, ele não vai precisar de fazer uma cirurgia, aquela cirurgia ortognática, que seria o corte das bases ósseas, que aí dói muito, é muito caro, é um custo muito, muito alto hoje. Nós temos um custo hoje em torno de 25, 28 mil reais, uma cirurgia ortognática, né? Então, se você pode fazer um tratamento que lá na frente você não vai precisar de fazer essa cirurgia, inicia-se aos 6 anos. Ou inicia-se num período que a gente chama de pré-puberdade. O paciente não pode estar na puberdade para a gente fazer um tratamento ortopédico. Tem que ser antes dessa puberdade.
Que seria com quantos anos? Não, não tem idade, né? Então, hoje eu recebo pacientes que chegam na puberdade, principalmente mulher. As mulheres entram na puberdade mais cedo do que os homens, né? Então, eu tenho paciente na puberdade com 9 anos. Caramba. Meninas aos 9 anos já entrou na puberdade, né? Então, tem uns pais que já vão para medicação para atrasar um pouquinho, mas eu, com a parte óssea, eu tenho que atuar. Eu não posso esperar muito tempo. Então, nesse casos específicos, eu trabalho com o pediatra. Então, o pediatra pede exame hormonal, junta com os exames da ortodontia, que aí são exames mais específicos ainda. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu peço radiografia da mão, que chama carpal. Eu sei, para saber a Pronto, idade óssea, né? justamente. Ela é diretamente proporcional ao tratamento ortodôntico. Então, muitos pais falam, nossa, radiografia da mão, nossa, você quer saber quando a minha filha entrou na puberdade? Porque eu preciso desses dados para saber qual o momento ideal de fazer um tratamento ortodôntico ou ortopédico no filho desse pai aí que chegou no consultório com a dúvida. Gente, que bate-papo bacana. Olha aí, ó. Parabéns pela maravilhosa aula. Estou amando, muito esclarecedora. Amanda Gurgel, Solidade 2. Então, muito obrigado, Amanda. Obrigada aí, Amanda, por estar acompanhando essa live, que é uma verdadeira aula, né? A gente acha que o dentista cuida, assim, da questão de um dente que está doendo, né? Um dente que está incomodando, mas tem toda uma saúde ali envolvida e essa aula está sendo fantástica. E para você ter ideia, uma simples cárie tem cáries e posicionamento que essa cárie está no dente que o profissional não consegue tirar. Porque tem um dente que fez essa cárie, por exemplo. Então, manda para o ortodontista alinhar o dente e abrir o espaço lá para poder fazer essa simples restauração. Então, é assim, a ortodontia é apaixonante, é o meu mundo, sou apaixonado por essa área. Então, a simples cárie, às vezes, precisa de um ortodontista para alinhar o dente para o colega ir lá e fazer a restauração e destruir menos esmalte dentário. E é uma coisa, é muito complexo. Realmente, a nossa área não é simplesmente colar quadradinho, que é colar aparelho, ou aplicar flúor, ou fazer limpeza. Trocar liga. Trocar liga, não é só isso, não. Eu vou ali trocar minha liga. Vou ali. Nossa senhora, o que a gente escuta das pessoas, né? Vou ali trocar. Ô, doutor, só trocou a liga. Só trocou a liga. Tem alguma coisa errada nesse Passei negócio. 5 minutos na cadeira. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Existe um monte de estudo atrás, antes do paciente. Eu tenho isso, assim, eu chego muito cedo no consultório. Então, eu sei quem eu vou atender, quem vai ser o primeiro e quem vai ser o último. Eu analiso todos os pacientes que eu atendo, eu analiso todos antes. E o que eu fiz? O que eu faço, por exemplo, tem um paciente que tem um dente incluso, por exemplo. Eu já sei que eu vou atender esse paciente, eu já sei o que eu fiz nesse paciente, está anotado no meu prontuário. Eu vou lá no prontuário, eu vejo se eu já encaminhei ele para um colega para fazer cirurgia ou não, como é que foi a última conversa que eu tive com ele. Então, eu tenho tudo isso aí no programa que a gente utiliza, né, de administração de consultório. E a gente, para refrescar a memória, são 40, 45 atendimentos por dia, né? Então, se você multiplicar aí, eu tenho quase 250, 240 atendimentos por semana. Caramba. Multiplicando por mês, eu acho que é alguma coisa aí. E lembrar de todo mundo. Tem uns pacientes que a gente lembra, lógico, a grande maioria, na realidade, a gente lembra. Mas a gente tem programa que a gente lê lá e relembra todos os casos. Mas é muito bom. Doutor, quanto tempo em média o paciente fica com o aparelho ortodôntico? Perfeito. Isso é uma pergunta excelente. Por quê? Porque quando você fala assim, quanto tempo em média? Quanto tempo em média é se o paciente for todos os meses. Entende? Tem esse negócio aí, né? É a média, mas o paciente foi. Então, quando eu falo assim, 36 meses, é uma média boa? É uma média boa. Seriam 3 anos. Mas o paciente foi às 36? Perfeito. Não sei. Mas aí eu dou um exemplo muito interessante na prática diária nossa. O nosso dente é igual a gente empurrar um carro. Então, quando o carro está parado e eu começo a empurrar esse carro, eu coloco uma força que é uma força X, por exemplo. Quando esse carro está em movimento, eu diminuo essa força inicial e vai empurrando muito mais fácil. Não é assim? Verdade. No dente é a mesma coisa. Se eu começo a puxar esse dente no primeiro dia de atendimento e esse paciente começa a faltar várias vezes, esse dente vai parar de movimentar.
e eu vou ter que começar a colocar esse dente em movimento de novo. Então ele vai parando. Então, essas forças, que a gente chama de força intermitente, ou seja, eu faço, paro, faço, paro, faço, paro, movimenta mais devagar o dente. Então, essas forças têm que ser mais constantes. Então, quando eu faço força mais constante, eu tenho um movimento mais rápido desse dente. Logicamente que obedecendo algumas coisas que a gente tem lá no osso e tal, mas o paciente que não falta atendimento é um paciente que tem uma movimentação mais rápida. Por quê? Porque esse dente aqui, ele não para esse movimento. Né? Por isso, por exemplo, os alinhadores entraram no mercado e tratamentos que a gente fazia com 36 meses, hoje eu finalizo com 10 meses de tratamento. Nossa. Porque na hora que essa força vai querer parar, o alinhador é trocado. Então o paciente já troca em casa esse alinhador e o tratamento continua. Na pandemia, a gente passou por isso. E foi o momento que mais explodiu no mercado de ortodontia, foi na pandemia. Porque o paciente já não estava indo mais no consultório. Então, o que que eu fazia? Eu mandava o aparelho para casa do meu paciente. E aí eu fazia uma live com ele. Eu fazia uma ligação por vídeo. Nossa. E orientava meu paciente a utilizar os alinhadores. Então, o tratamento não parou. Então, eu tive paciente que ficou fora do consultório 2 anos. Na época da pandemia. Os 2 anos de pandemia. Então, o tratamento está parado. Nos alinhadores, eu acabei 2 casos, por exemplo. Em 2 anos, em 1 ano no máximo, cada alinhador, cada tratamento. Então, eu acabo 2 casos enquanto um paciente ficou parado. Entendeu? Então, é uma tecnologia. Então, eu falo, é 36 meses? É. Mas vamos colocar se o paciente for. Porque se o paciente for, aí a gente tem que começar a ficar em dúvida. Pode ser um caso mais complexo ou não. Tem casos cirúrgicos que você pode chegar a 4 anos. Esse caso que eu falei da cirurgia ortognática, que a gente tem que cortar a mandíbula, cortar a maxila, são casos mais complexos. Mas a gente tem que escutar, ver o outro lado também, né? Se esse paciente foi, se não foi. Às vezes, você incriminar até um colega é muito ruim isso, sabe? Para uns dentistas que não são experientes e quer escutar muito. Ah, porque eu ia para fulano e ele não me tratou bem. Quando você vai pegar um prontuário de um paciente desse, de 36 vezes ele foi 10. Aí o tratamento, o aparelho não carrega o dente sozinho. Não tem jeito. Então, justamente, é muito arriscado a gente falar qual é o máximo. A média dá 36, mas o máximo para a gente utilizar o aparelho é muito arriscado. Né? Então, eu nem gosto de afirmar quanto tempo, porque às vezes eu termino em 12 meses, termino em 24, em 20. Mas isso daí eu tenho que ter uma presença grande do paciente. Exceto aqueles casos que são mais exceções da ortodontia, né? Casos mais complexos, e aí a gente pode estender um pouquinho mais. Que interessante, né? Às vezes a gente não faz ideia, né? Fica falando assim, o meu dentista tá me enrolando, mas aí a pessoa tem toda uma parcela de culpa, né? Justamente. Então, olha, segue seu tratamento direito, hein? Não bota a culpa do Não, profissional, não. não, pelo amor de Deus. Nem todos os colegas são culpados nesse caso. Tem uma amiga minha que a filha dela usou um equipamento, não sei nem o nome, externo, que tinha que Um usar. aparelho externo. Que Uhum. usava um negócio na cabeça, Isso, assim. um casquete. Eu não sei como é o nome. Uhum. Que ela tinha que usar, acho que 2 horas por dia. E aí ela usava quando ela não estava na escola, quando ela estava em casa. Justamente. Mas o tratamento foi super rápido, eu achei. Isso daí é um tratamento ortopédico. Pois Isso é. daí é um Mas a ortopédico. mãe dela, né, a minha amiga, na verdade, ela é uma pessoa extremamente disciplinada. Então a menina não faltava nenhuma consulta. Isso. Só se fosse em casos extremos. Mas eu acho que isso fez toda a diferença, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida disso. O uso desse tipo de aparelho precisa do crescimento do paciente. Né? Se perder a fase de crescimento, para o tratamento e vai lá na cirurgia aos 20 anos de idade. Caramba. Doutor, e o pessoal que utiliza aparelho ortodôntico, muda alguma coisa na hora da higiene bucal? Ah, isso é importante. A gente tem algumas escovas, né? Escovas ortodônticas, kits. Inclusive já tem na farmácia já os kits ortodônticos, né? Então são escovas específicas para quem utiliza aparelho. E aí a gente tem as escovas interdentais, escova ortodôntica, escova bitufo, dry, que são escovas realmente específicas. Passador de fio dental. Com o aparelho eu tenho mais dificuldade de passar fio dental. O fabricante foi lá e criou passadores de fio dental para ajudar o paciente a usar. Mas tem aquele paciente que chega, não passa fio dental. Então, às vezes, a gente pega uma boca com um tártarozinho aqui, outro ali, que é o nosso comum, é do dia a dia, não adianta não. De muita gente que a gente atende,
Tem umas boquinhas aí que chega com placa, com tártaro. Mas tem escovas especiais, tem enxaguatórios especiais para ortodontia, que são específicos mesmo para quem utiliza aparelho. Pode perguntar para o seu ortodontista e o seu ortodontista sabe quais são as escovas especiais, enxaguatórios especiais, quantidade de vezes que pode utilizar. Também é importante a gente saber que não pode exceder a quantidade de vezes para utilizar durante o dia, dependendo da substância que está naquele enxaguatório bucal. Existem enxaguatórios para determinadas patologias, né? Enxaguatório que você tem uma periodontite, que é uma inflamação no osso, onde a raiz do dente mora. Nós temos um enxaguatório para gengivite. Então, tem enxaguatórios para tudo, para todos os tipos de patologia. Então, se informe com o seu dentista, se informe com o seu ortodontista e ele vai te indicar o melhor que tem. Qual é o maior erro, doutor Volney, que as pessoas cometem com a saúde bucal? Eu acho que tentar mentir para ele mesmo. É aquele negócio quando a gente é criança, né? O pai fala, já escovou os dentes? Ele colocou creme dental na boca e não escovou os dentes, né? Então, na realidade, o maior erro realmente é não escovar e não assumir que você não sabe escovar os dentes, né? Então, você tem 20 anos de idade e tem vergonha de perguntar para o seu dentista a maneira correta de escovar os dentes. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, nós estamos aqui hoje, e a gente fizer uma pesquisa aqui, quantas vezes alguém daqui perguntou para o dentista, ou o clínico, ou o ortodontista, como é que é a maneira correta de escovar? Raríssimas são as pessoas que já perguntou. E a gente é preparado para responder. Quantas vezes eu respondo isso por dia? Nenhuma. Ninguém pergunta. No máximo uma vez. Às vezes a gente pergunta para aquele de 6 anos, responde para aquele de 6, 7 anos. Adulto? Muito, mas muito raro. Muito raro. Às vezes eu ensino a escovação porque ele apresentou uma patologia que quem provocou aquilo ali foi a escovação. A má escovação. A má escovação, a maneira correta, a maneira que ele escovou, desgastou mais o dente, está provocando uma sensibilidade maior nesse paciente. Então, como é que você está escovando? Assim, assim, tá errado. Aí você vai ensinar a maneira correta, mas não saiu dele. A gente que identificou que ele escovou de forma errada e a gente altera. Entendeu? Então, a escovação... Então, assim, não adianta você esconder que você escova ou não escova os dentes bem. Seu dentista sabe. Não adianta, não. Nossa, a gente pega cada coisa no consultório. Cada coisa. Que a gente fica doido, assim. Feijão preto? Você que tá agora assistindo, jantando, desculpa, mas a gente pega. Dentista tem sangue frio na hora que deita na cadeira. A gente pega cada coisa que é assustador. Nossa. Mas a gente formou para isso. Doutor, e quem já passou dos 30, pode usar aparelho? Perfeito. Eu dou um grande exemplo. Eu tenho um paciente de 6 e tenho um paciente de 72 anos. Nossa. E te afirmo, essa paciente minha de 72 anos, ela tem ausência apenas de um dente. Um dente. Onde ela perdeu esse dente, logicamente, na infância, por causa de uma extração de um dente inferior de um dentista da época lá. Então, isso aí não tem idade. Assim, é a partir de quando e até quando? Enquanto tiver dente e tiver osso, eu consigo movimentar dente. Eu tenho que ter um osso de qualidade. Não adianta chegar para mim com um dente mole. Dente mole, ao redor desse dente, não tem mais osso de qualidade. Então, eu tenho que enviar para um colega, o colega vai tratar esse osso e depois eu venho com ortodontia. Então, eu não tenho mínimo nem máximo. Eu preciso de dente e osso. Tendo dente e osso, no caso, a ortodontia, ela pode trabalhar. Doutor, é verdade que no período gestacional pode haver uma mudança da posição dos dentes? Na gestação, pode haver um pouco. A gente liga a gestação um pouquinho mais na saúde gengival, né? Movimentação de dente, não existe tanta ligação em termos de movimentação, mas é assim: a gestante ela absorve muito conhecimento durante esses 9 meses de gestação. Então, o que a gente tem, por exemplo, existe uma patologia que chama gengivite gravídica. Então, é uma gengivite específica para gestante, onde foi provado que não tem ligação nenhuma a relação hormonal com a gengivite gravídica. Só que essa gestante absorve tanta coisa,
durante essa gestação, fica com menos tempo de fazer as coisas, porque está lá organizando o bebê, tá pensando, inclusive, mais na saúde do bebê do que na saúde dela, que a gente tem muita gestante que faz isso. Eu quero tudo de bom para o meu filho e eu vou me esquecendo. E aí essa gengivite gravídica é justamente que a ausência desses cuidados que essa mãe está tendo durante a gestação, que aí piora um pouquinho essa higiene bucal. Mas em termos de movimentação dentária, não existe nenhum tipo de relação de gestação com essa movimentação dentária. Nós temos a dificuldade de movimentação porque eu tenho um sangramento dessa gengiva. Mas se esse paciente não tiver em tratamento ortodôntico e vai movimentar, não, nenhuma relação. Essa paciente está em tratamento ortodôntico e tem movimentação, aí eu posso ter uma relação. Eu tenho uma dificuldade de movimentação porque eu vou ter um sangramento. Então, onde tem um gengivite, eu tenho que dar uma segurada um pouquinho. Aqui você desfaz os mitos, né? E conhece a realidade. Então, fica ligado para aprender mais. Doutor Vone, aqueles aparelhos que são vendidos online pela internet, aquilo Shopee. funciona? Pois é, logicamente que não, né, gente? Não existe. Esse dia atrás eu vi uma propaganda que é vendendo as lentes de contato. Nossa. É assim, são aberrações que a gente vê, né? Então, tem paciente que chega, doutor, eu já sei o que eu tenho. É só o senhor passar isso. Então não precisava ter vindo, né? Então não precisava ter vindo pagar uma consulta para você saber o que você tem e o que você vai comprar, o que você vai utilizar, a medicação. Então, assim, são absurdos que a gente vê, né? Então, esses aparelhos que se encontram à venda aí no mundo virtual, esqueça que isso aí... Logicamente que esse paciente vai vir para o meu consultório daqui a uns 3 anos e com dente mole. E a gente aí manda extrair tudo e coloca na prótese. Interessante. Eu ouvi um artigo na internet que em uns países aí asiáticos, os jovens estavam usando aparelhos para entortar os dentes. Vamos lá. Existem povos que, para você ter ideia, existem povos que colocam, faz qualquer tipo de tratamento e entortar ou para aumentar lábio, para aumentar a boca. Não sei se vocês já viram. Quanto maior o lábio, tem povos aí, quanto maior o lábio, mais atraente é. Igual a gente vê, quanto maior o pescoço, Sim. mais atraente é. Então, tem culturas e culturas por esse mundo, né? Esse mundo afora aí, né? Quanto mais dente, os caninos, mais pontiagudos. Então, as culturas são variadas. Então, tem de tudo. Realmente, isso daí é verdade. E aí existem mesmo, né? Pode ser que não a colocação de aparelho para deixar mais torto, e sim o não tratamento para deixar mais torto. Então significa que eu tenho dente torto hoje e se eu não tratar vai piorar? Vai. Piora. E aí às vezes essa piora que pode ser o motivo de ou ficar mais bonito para essa sociedade, para essa cultura, enfim. E pode ser bem nocivo, né? Porque Muito. Se a gente levar em consideração tudo que a gente pensa que é a luta nossa do dia a dia, deixar o dente alinhado, então, consequentemente, pode ser muito nocivo. olha que recado legal que chegou, doutor Volney. Depois de tanta informação com segurança e assertividade, estou com vontade de mudar de ortodontista. Parabéns pela excelente aula. Ricardo Rocha, Santarém, eu acho. Olha aí, Não, Ricardo. Solidade, Santarém. Olha aí, Obrigado aí, Muito Ricardo, obrigado, pelo acompanhamento. Eu posso assegurar, viu? Dr. Volney é um excelente profissional dessa área. Estamos juntos há um tempão já. A família aqui, gerações já de tratamento com o Dr. Volney. Vamos para a 4ª geração. Perfeito. Dr. Volney, como é que você verifica, como é que você acompanha a mudança de autoestima dos seus pacientes ao longo do tratamento? É muito interessante. Tem paciente que chega lá sem sorrir, né? Mal-humorado. Primeira consulta do paciente, a gente já começa a identificar isso. E ao longo do tratamento, a gente verifica, por exemplo, eu brinco, vocês sabem muito, eu brinco muito com o meu paciente. Lá eu falo que não é uma consulta normal, mas é porque eu gosto de brincar. Porque é um momento tão, às vezes, tão difícil para o paciente que a gente, querendo ou não, a gente pode provocar uma dor na ativação do aparelho, né? E aí, quando o paciente vai ao consultório, a gente identifica que esse paciente não sorri tão espontâneo. Por quê? Porque às vezes o dente está numa posição onde que para ele a sociedade não aceita. Né? Os caninos para cima, que a gente chama de infraoclusais. E aí estilo vampiresco, sabe? Já viu aqueles caninos? E aí o paciente chega com aquele sonho, doutor, eu queria sorrir. Nossa.
E aí a gente vai acompanhando isso até o paciente falar assim, hoje eu estou satisfeito. A partir de hoje é o meu sorriso. Eu tenho, assim, casos e mais casos de paciente que chegaram lá no consultório e falou, não tem motivos para sorrir. Olha como é meu dente. Tem uma paciente minha que ela andava de máscara até uns 4 meses atrás. E eu brincava com ela, a pandemia acabou. Aí ela, pode ter acabado, mas meus dentes não estão no lugar que eu quero. Falei, me dá um prazo, a gente vai terminar com isso. Aí, na semana passada, essa paciente começou a vir sem máscara pro consultório. Falei, olha, por trás dessa máscara tinha uma mulher muito bonita, mas você não queria mostrar para a sociedade. Você tem que fazer um trato comigo agora. Você jamais vai poder usar máscara. E aí, assim vai ser. Então, ela tá voltando a sorrir, porque eu tô dando um sorriso. E a gente, como ortodontista, a gente acorda, que eu falei bem no comecinho, a gente acorda falando, eu tô indo tratar o amor de alguém. E quando eu tenho que tratar o amor de alguém, eu tenho que ter 2 cuidados. Do alguém e desse amor desse alguém. Então, a minha responsabilidade é para 2 pessoas. Né? Então, isso é muito bom. Você saber, assim, quando a gente finaliza um tratamento e vem uma família inteira abraçar, tirar foto com a gente. Obrigado por tudo. Isso aí, pra gente, é o melhor retorno que a gente tem profissional. É isso daí. Doutor, o que é que você vê de tendência chegando nos próximos anos, de inovação na ortodontia? Olha, eu acho que já não é mais nem futuro, na realidade. Já é o presente, que é a ortodontia digital, né? Então, hoje a gente faz exames hoje escaneando a boca de um paciente. Então, esses alinhadores que eu falo que são produzidos, que a gente utiliza hoje, são alinhadores presentes, ortodontia digital. Eu escaneio aqui a boca do meu paciente. Em 2 minutos, esse escaneamento chegou nos Estados Unidos, via digital. Em 4 dias, esse aparelho está pronto, fabricado nos Estados Unidos. Em 10 dias, ele chega aqui no Brasil e instala na boca do meu paciente. Então, isso aí é a evolução. Esse tratamento, eu fui num software, identifiquei o posicionamento desse dente, alterei, coloquei na posição certa com o mouse. E aí eu mando fabricar o aparelho e ele faz toda a sequência de aparelhos, de placas. Ele vai trocando. E isso daí é a ortodontia atual, a moderna. O que vem para frente, a gente nunca vai saber. Um negócio que a gente não pode parar. A gente tem que evoluir. Então, a ortodontia digital é muito forte. Por exemplo, quando você começou um tratamento ortodôntico, você fez aquela moldagem daquela massinha. Hoje a gente não usa mais a massinha. A gente usa o scanner. Então, eu vou escanear a sua boca, vou colocar uma filmadora dentro da sua boca e mando para a impressora 3D. A impressora 3D imprime a sua boca. É o dia a dia de um consultório que acompanha a modernidade. Impressão 3D. Nossa, aquela massinha é muito desagradável. Quantas são as pessoas que já não iniciaram um tratamento por causa daquela massinha? Várias, mas são várias. Não é uma não, não é uma exceção não. Aquela massinha espantava muita gente, sabia? Muita gente. Hoje a gente nem usa. Nem aquele material a gente tem mais. Então a gente escaneia, manda um arquivo para a impressora imprime e está resolvido o seu problema. Olha aí, parabéns pelo podcast, uma ação de utilidade pública muito show. Esse podcast vai ficar gravado. Everton Araújo São Gonçalo. Vai sim, Everton. Você pode acompanhar depois, enviar para as pessoas que você acha que precisam aprender um pouco mais. Até incentivar aquele colega que tem um sonho de fazer ortodontia, né? Sim. Quem sabe, né? Doutor Voldo professor. Pois é engraçado isso, né? Porque eu já tive alguns pacientes que se tornaram dentistas por causa de mim. Olha só. Eu hoje encontro com eles na universidade. Por causa de mim. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. Que eu plantei essa semente que eu nem sabia que eu estava plantando, né? Para ele ser dentista. Eu estava dando um sorriso para ele. E hoje somos colegas. Minha esposa. Eu tratei minha esposa. Minha esposa foi primeiro minha paciente para ser esposa. E aí hoje ela é dentista. Abandonou 20 anos de banco. Nossa. E aí durante a pandemia ela falou, quero ser dentista. Tem todo Na apoio. pandemia? Na pandemia. Então, Primeiro coisa ano da pandemia. recente, né? Primeiro ano da pandemia. Quero ser dentista. Vamos lá. Meu amor, vou pedir demissão do banco. 20 anos de banco. Caramba. Mudou. Virou a chave. Hoje ela é dentista e trabalha comigo, graças a Deus. Temos uma empresa bastante sólida.
algumas unidades aí em Natal e ela é meu braço direito hoje. Que bacana, né? Você deixa aí as pessoas inspiradas e nem sabe. E nem sei, justamente, nem sabia. Nem sabia que eu estava plantando essa semente, né? É a energia boa que você já acorda de manhã, né? Tá trazendo frutos aí bem positivos. Justamente, isso mesmo. Doutor, qual é a mensagem que você deixaria para quem quer cuidar do sorriso como parte da saúde integral? Olha, visite seu dentista regularmente. Ele é o único profissional que pode identificar que você tem uma má oclusão. É ele que você pode, é só ele que pode indicar que você tem uma doença bucal, que você precisa de cuidados. Não é o vizinho, não é o Google. Não, nós somos formados para identificar alterações bucais, para identificar áreas que vocês não conseguem identificar, para identificar patologias, doenças bucais, câncer bucal, câncer de lábio. Nós somos preparados para isso e nós formamos pessoas para se prepararem para isso. Diante de um mercado altamente concorrido, você tem que se diferenciar. Então, você que é paciente, procure profissionais bem formados, profissionais especializados, que gostam do que fazem, que são estudiosos naquilo que faz e que você tenha o melhor tratamento, né? Então, uma simples limpeza, uma simples restauração pode ser algo um pouquinho mais complexo. Então, procure um profissional de qualidade, que ele vai lhe tratar muito bem e que você vai, com certeza, vai ter uma saúde bucal e depois uma saúde sistêmica, que é isso aí, o início. Que bacana. Muito obrigado, doutor Volney, por esse bate-papo tão interessante e uma verdadeira aula para quem pode acompanhar aqui. Você tirar um tempinho lá da sua agenda tão concorrida, né, e tão longa para estar aqui conosco, nos trazer esse esclarecimento. Foi muito bacana. Olha, eu que agradeço o convite. Pode me chamar que eu venho quantas vezes quiserem, né? A nossa amizade já é de longas datas. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. O que a gente puder fazer de informação, de saúde bucal, estou presente aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado. Obrigado vocês que acompanharam a nossa live. Curte lá o nosso YouTube, curte o nosso Instagram, acompanha nossas redes sociais, para que você possa ficar a par desses conteúdos bacanas que a gente traz aqui. A gente só traz gente especial aqui para os podcasts da Uninter. Então, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e até a próxima. Boa noite.